Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006. Capítulo 4. Dos tributos e contribuições. Seção 5. Do repasse do produto da arrecadação. Artigo 22. O Comitê Gestor definirá o sistema de repasses do total arrecadado, inclusive encargos legais, para o inciso 1. Município ou Distrito Federal, do valor correspondente ao ISS. Inciso 2. Estado ou Distrito Federal, do valor correspondente ao ICMS. Inciso 3. Instituto Nacional do Seguro Social, do valor correspondente à contribuição para a manutenção da Seguridade Social. Parágrafo único. Enquanto o Comitê Gestor não regulamentar o prazo para o repasse previsto no inciso 2 do caput deste artigo, esse será efetuado nos prazos estabelecidos nos convênios celebrados no âmbito do colegiado a que se refere a alínea G do inciso 12 do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição Federal. Seção 6. Dos créditos. Artigo 23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional. Parágrafo 1º. As pessoas jurídicas e aquelas a elas equiparadas pela legislação tributária não optantes pelo Simples Nacional terão direito a crédito correspondente ao ICMS incidente sobre as suas aquisições de mercadorias de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, desde que destinadas à comercialização ou industrialização e observado, como limite, o ICMS efetivamente devido pelas optantes pelo Simples Nacional em relação a essas aquisições. Parágrafo 2º. A alíquota aplicável ao cálculo do crédito de que trata o parágrafo 1º deste artigo deverá ser informada no documento fiscal e corresponderá ao percentual de ICMS previsto nos anexos 1 ou 2 desta lei complementar para a faixa de receita bruta a que a microempresa ou a empresa de pequeno porte estiver sujeita no mês anterior ao da operação. Parágrafo 3º. Na hipótese de a operação ocorrer no mês de início de atividades da microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, a alíquota aplicável ao cálculo do crédito de que trata o parágrafo 1º deste artigo corresponderá ao percentual de ICMS referente a menor anexos 1 ou 2 desta lei complementar. Parágrafo 4º. Não se aplica o disposto nos parágrafos 1º a 3º deste artigo quando: Inciso 1. A microempresa ou empresa de pequeno porte estiver sujeita à tributação do ICMS no Simples Nacional por valores fixos mensais. Inciso 2. A microempresa ou a empresa de pequeno porte não informar a alíquota de que trata o parágrafo 2º deste artigo no documento fiscal. Inciso 3. Houver isenção estabelecida pelo Estado ou Distrito Federal que abranja a faixa de receita bruta a que a microempresa ou a empresa de pequeno porte estiver sujeita no mês da operação. Inciso 4. O remetente da operação ou prestação considerar, por opção, que a alíquota determinada na forma do caput e dos parágrafos 1º e 2º do artigo 18 desta lei complementar deverá incidir sobre a receita recebida no mês. Parágrafo 5º. Mediante deliberação exclusiva e unilateral dos Estados e do Distrito Federal, poderá ser concedido às pessoas jurídicas e aquelas a elas equiparadas pela legislação tributária não optantes pelo Simples Nacional crédito correspondente ao ICMS incidente sobre os insumos utilizados nas mercadorias adquiridas de indústria optante pelo Simples Nacional, sendo vedado o estabelecimento de diferenciação no valor do crédito em razão da procedência dessas mercadorias. Parágrafo 6º. O Comitê Gestor do Simples Nacional disciplinará o disposto neste artigo. Artigo 24. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não poderão utilizar ou destinar qualquer valor a título de incentivo fiscal. Parágrafo único.
não serão consideradas quaisquer alterações em bases de cálculo, alíquotas e percentuais ou outros fatores que alterem o valor do imposto ou contribuição apurado na forma do Simples Nacional, estabelecidas pela União, Estado, Distrito Federal ou município, exceto as previstas ou autorizadas nesta lei complementar. Seção 7. Das obrigações fiscais acessórias. Artigo 25. A microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional deverá apresentar anualmente à Secretaria da Receita Federal do Brasil declaração única e simplificada de informações socioeconômicas e fiscais, que deverá ser disponibilizada aos órgãos de fiscalização tributária e previdenciária, observados prazo e modelo aprovados pelo CGSN e observado o disposto no parágrafo 15-A do artigo 18. Parágrafo 1º. A declaração de que trata o caput deste artigo constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos e contribuições que não tenham sido recolhidos resultantes das informações nela prestadas. Parágrafo 2º. A situação de inatividade deverá ser informada na declaração de que trata o caput deste artigo, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor. Parágrafo 3º. Para efeito do disposto no parágrafo 2º deste artigo, considera-se em situação de inatividade a microempresa ou a empresa de pequeno porte que não apresente mutação patrimonial e atividade operacional durante todo o ano calendário. Parágrafo 4º. A declaração de que trata o caput deste artigo, relativa ao MEI definido no artigo 18-A desta lei complementar, conterá, para efeito do disposto no artigo 3º da Lei Complementar número 63, de 11 de janeiro de 1990, tão somente as informações relativas à receita bruta total sujeita ao ICMS, sendo vedada a instituição de declarações adicionais em decorrência da referida lei complementar. Artigo 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ficam obrigadas a: inciso 1. Emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com instruções expedidas pelo Comitê Gestor. Inciso 2. Manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a apuração dos impostos e contribuições devidos e o cumprimento das obrigações acessórias a que se refere o artigo 25 desta lei complementar, enquanto não decorrido prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhe sejam pertinentes. Parágrafo 1º. O MEI fará a comprovação da receita bruta mediante a apresentação do registro de vendas ou de prestação de serviços na forma estabelecida pelo CGSN, ficando dispensado da emissão do documento fiscal previsto no inciso 1 do caput, ressalvadas as hipóteses de emissão obrigatória previstas pelo referido comitê. Inciso 1. Revogado. Inciso 2. Revogado. Inciso 3. Revogado. Parágrafo 2º. As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do disposto nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o livro caixa em que será escriturada sua movimentação financeira e bancária. Parágrafo 3º. A exigência de declaração única a que se refere o caput do artigo 25 desta lei complementar não desobriga a prestação de informações relativas a terceiros. Parágrafo 4º. As microempresas e empresas de pequeno porte referidas no parágrafo 2º deste artigo ficam sujeitas a outras obrigações acessórias a serem estabelecidas pelo Comitê Gestor, com características nacionalmente uniformes, vedado o estabelecimento de regras unilaterais pelas unidades políticas partícipes do sistema. Parágrafo 5º. As microempresas e empresas de pequeno porte ficam sujeitas à entrega de declaração eletrônica que deva conter os dados referentes aos serviços prestados ou tomados de terceiros, na conformidade do que dispuser o Comitê Gestor. Parágrafo 6º. Na hipótese do parágrafo 1º deste artigo, inciso 1.
deverão ser anexados ao registro de vendas ou de prestação de serviços, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor, os documentos fiscais comprobatórios das entradas de mercadorias e serviços tomados referentes ao período, bem como os documentos fiscais relativos às operações ou prestações realizadas eventualmente emitidos. Inciso 2. Será obrigatória a emissão de documento fiscal nas vendas e nas prestações de serviços realizadas pelo MEI para destinatário cadastrado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, ficando dispensado desta emissão para o consumidor final. Parágrafo 7º. Cabe ao CGSN dispor sobre a exigência da certificação digital para o cumprimento de obrigações principais e acessórias por parte da microempresa, inclusive o MEI, ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, inclusive para o recolhimento do FGTS. Artigo 27. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional poderão, opcionalmente, adotar contabilidade simplificada para os registros e controles das operações realizadas, conforme regulamentação do Comitê Gestor. Seção 8. Da exclusão do Simples Nacional. Artigo 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes. Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua implementação serão regulamentados pelo Comitê Gestor. Artigo 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dá-se-á quando: inciso 1. Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória. Inciso 2. For oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força pública. Inciso 3. For oferecida resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde desenvolvam suas atividades ou se encontrem bens de sua propriedade. Inciso 4. A sua constituição ocorrer por interpostas pessoas. Inciso 5. Tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta lei complementar. Inciso 6. A empresa for declarada inapta, na forma dos artigos 81 e 82 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores. Inciso 7. Comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho. Inciso 8. Houver falta de escrituração do livro caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária. Inciso 9. For constatado que durante o ano calendário o valor das despesas pagas superem 20%, o valor de ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade. Inciso 10. For constatado que durante o ano calendário o valor das aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização, ressalvadas hipóteses justificadas de aumento de estoque, for superior a 80%, dos ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade. Inciso 11. Houver descumprimento reiterado da obrigação contida no inciso 1 do caput do artigo 26. Inciso 12. Omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço. Parágrafo 1º. Nas hipóteses previstas nos incisos 2 a 12 do caput deste artigo, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta lei complementar pelos próximos 3
anos calendários seguintes. Parágrafo 2º, o prazo de que trata o parágrafo 1º deste artigo será elevado para 10 anos caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta lei complementar. Parágrafo 3º. A exclusão de ofício será realizada na forma regulamentada pelo Comitê Gestor, cabendo o lançamento dos tributos e contribuições apurados aos respectivos entes tributantes. Parágrafo 4º. Revogado. Parágrafo 5º. A competência para a exclusão de ofício do Simples Nacional obedece ao disposto no artigo 33, e o julgamento administrativo, ao disposto no artigo 39, ambos desta lei complementar. Parágrafo 6º. Nas hipóteses de exclusão previstas no caput, a notificação, inciso 1, será efetuada pelo ente federativo que promoveu a exclusão. Inciso 2. Poderá ser feita por meio eletrônico, observada a regulamentação do CGSN. Parágrafo 7º. Revogado. Parágrafo 8º. A notificação de que trata o parágrafo 6º, aplica-se ao indeferimento da opção pelo Simples Nacional. Parágrafo 9º. Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos 5, 11 e 12 do caput. Inciso 1. A ocorrência, em 2 ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados, de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em relação aos últimos 5 anos calendário, formalizadas por intermédio de auto de infração ou notificação de lançamento. Ou inciso 2. A segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo. Artigo 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou das empresas de pequeno porte, dá-se-á, inciso 1, por opção. Inciso 2. Obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação previstas nesta lei complementar. Ou inciso 3. Obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano calendário de início de atividade, o limite proporcional de receita bruta de que trata o parágrafo 2º do artigo 3º. Inciso 4. Obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano calendário, o limite de receita bruta previsto no inciso 2 do caput do artigo 3º, quando não estiver no ano calendário de início de atividade. Parágrafo 1º. A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal. Inciso 1. Na hipótese do inciso 1 do caput deste artigo, até o último dia útil do mês de janeiro. Inciso 2. Na hipótese do inciso 2 do caput deste artigo, até o último dia útil do mês subsequente àquele em que ocorrida a situação de vedação. Inciso 3. Na hipótese do inciso 3 do caput, alínea A, até o último dia útil do mês seguinte àquele em que tiver ultrapassado em mais de 20%, o limite proporcional de que trata o parágrafo 10 do artigo 3º, ou alínea B, até o último dia útil do mês de janeiro do ano calendário subsequente ao de início de atividades, caso o excesso seja inferior a 20%, do respectivo limite. Inciso 4. Na hipótese do inciso 4 do caput, alínea A, até o último dia útil do mês subsequente à ultrapassagem em mais de 20%, do limite de receita bruta previsto no inciso 2 do caput do artigo 3º, ou alínea B, até o último dia útil do mês de janeiro do ano calendário subsequente, na hipótese de não ter ultrapassado em mais de 20%, o limite de receita bruta previsto no inciso 2 do caput do artigo 3º. Parágrafo 2º. A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser estabelecida pelo Comitê Gestor.
Parágrafo 3º. A alteração de dados no CNPJ, informada pela MIOM-EPP à Secretaria da Receita Federal do Brasil, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Alteração de natureza jurídica para sociedade anônima, sociedade empresária incomandita por ações, sociedade em conta de participação ou estabelecimento, no Brasil, de sociedade estrangeira. Inciso 2. Inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional. Inciso 3. Inclusão de sócio pessoa jurídica. Inciso 4. Inclusão de sócio domiciliado no exterior. Inciso 5. Cisão parcial. Ou inciso 6. Extinção da empresa. Artigo 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos. Inciso 1. Na hipótese do inciso 1 do caput do artigo 30 desta lei complementar, a partir de 1º de janeiro do ano calendário subsequente, ressalvado o disposto no parágrafo 4º deste artigo. Inciso 2. Na hipótese do inciso 2 do caput do artigo 30 desta lei complementar, a partir do mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva. Inciso 3. Na hipótese do inciso 3 do caput do artigo 30 desta lei complementar, alínea A. Desde o início das atividades, alínea B. A partir de 1º de janeiro do ano calendário subsequente, na hipótese de não ter ultrapassado em mais de 20%, o limite proporcional de que trata o parágrafo 10 do artigo 3º, inciso 4. Na hipótese do inciso 5 do caput do artigo 17 desta lei complementar, a partir do ano calendário subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão. Inciso 5. Na hipótese do inciso 4 do caput do artigo 30, alínea A. A partir do mês subsequente à ultrapassagem em mais de 20%, do limite de receita bruta previsto no inciso 2 do artigo 3º, alínea B. A partir de 1º de janeiro do ano calendário subsequente, na hipótese de não ter ultrapassado em mais de 20%, o limite de receita bruta previsto no inciso 2 do artigo 3º parágrafo 1º, na hipótese prevista no inciso 3 do caput do artigo 30 desta lei complementar, a microempresa ou empresa de pequeno porte não poderá optar, no ano calendário subsequente ao do início de atividades, pelo Simples Nacional. Parágrafo 2º, na hipótese dos incisos 5 e 16 do caput do artigo 17, será permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. Parágrafo 3º. O CGSN regulamentará os procedimentos relativos ao impedimento de recolher o ICMS e o ISS na forma do Simples Nacional, em face da ultrapassagem dos limites estabelecidos na forma dos incisos 1 ou 2 do artigo 19 e do artigo 20. Parágrafo 4º. No caso de a microempresa ou a empresa de pequeno porte ser excluída do Simples Nacional no mês de janeiro, na hipótese do inciso 1 do caput do artigo 30 desta lei complementar, os efeitos da exclusão dar-se-ão nesse mesmo ano. Parágrafo 5º. Na hipótese do inciso 2 do caput deste artigo, uma vez que o motivo da exclusão deixe de existir, havendo a exclusão retroativa de ofício no caso do inciso 1 do caput do artigo 29 desta lei complementar, o efeito desta dar-se-á a partir do mês seguinte ao da ocorrência da situação impeditiva, limitado, porém, ao último dia do ano calendário em que a referida situação deixou de existir. Artigo 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Parágrafo 1º. Para efeitos do disposto no caput deste artigo, na hipótese da alínea A do inciso 3 do caput do artigo 31 desta lei complementar, a microempresa ou a empresa de pequeno porte desenquadrada ficará sujeita ao pagamento da totalidade ou diferença dos respectivos impostos e contribuições, devidos de conformidade com as normas gerais de incidência, acrescidos, tão somente, de juros de mora, quando efetuado antes do início de procedimento de ofício. Parágrafo 2º. Para efeito do disposto no caput deste artigo, o sujeito passivo poderá optar pelo recolhimento do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido na forma do lucro presumido, lucro real trimestral ou anual. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto no caput e no parágrafo 1º em relação ao ICMS e ao ISS à empresa impedida de recolher esses impostos na forma do Simples Nacional, em face da ultrapassagem dos limites a que se referem os incisos 1 e 2 do caput do artigo 19, relativamente ao estabelecimento localizado na unidade da federação que os houver adotado. Seção 9. Da fiscalização. Artigo 33. A competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações principais e acessórias relativas ao Simples Nacional e para verificar a ocorrência das hipóteses previstas no artigo 29 desta lei complementar é da Secretaria da Receita Federal e das Secretarias de Fazenda ou de Finanças do Estado ou do Distrito Federal, segundo a localização do estabelecimento, e, tratando-se de prestação de serviços incluídos na competência tributária municipal, a competência será também do respectivo município. Parágrafo 1º. As secretarias de Fazenda ou Finanças dos estados poderão celebrar convênio com os municípios de sua jurisdição para atribuir a estes a fiscalização a que se refere o caput deste artigo. Parágrafo 1º. A. Dispensa-se o convênio de que trata o parágrafo 1º, na hipótese de ocorrência de prestação de serviços sujeita ao ISS por estabelecimento localizado no município. Parágrafo 1º. B. A fiscalização de que trata o caput, após iniciada, poderá abranger todos os demais estabelecimentos da microempresa ou da empresa de pequeno porte, independentemente da atividade por eles exercida ou de sua localização, na forma e condições estabelecidas pelo CGSN. Parágrafo 1º. C. As autoridades fiscais de que trata o caput têm competência para efetuar o lançamento dos tributos previstos nos incisos 1 a 8 do artigo 13, apurados na forma do Simples Nacional, relativamente a todos os estabelecimentos da empresa, independentemente do ente federado instituidor. Parágrafo 1º. D. A competência para a autuação por descumprimento de obrigação acessória é privativa da administração tributária perante a qual a obrigação deveria ter sido cumprida. Parágrafo 2º. Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte exercer alguma das atividades de prestação de serviços previstas no parágrafo 5º-C do artigo 18 desta lei complementar, caberá à Secretaria da Receita Federal do Brasil a fiscalização da contribuição para a Seguridade Social, a cargo da empresa, de que trata o artigo 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Parágrafo 3º. O valor não pago, apurado em procedimento de fiscalização, será exigido em lançamento de ofício pela autoridade competente que realizou a fiscalização. Parágrafo 4º. O Comitê Gestor disciplinará o disposto neste artigo. Seção 10. Da omissão de receita. Artigo 34. Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional todas as presunções de omissão de receita existentes nas legislações de regência dos impostos e contribuições incluídos no Simples Nacional. Seção 11. Dos acréscimos legais. Artigo 35.
aplicam-se aos impostos e contribuições devidos pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, inscritas no Simples Nacional, as normas relativas aos juros e multa de mora e de ofício previstas para o imposto de renda, inclusive, quando for o caso, em relação ao ICMS e ao ISS. Artigo 36. A falta de comunicação, quando obrigatória, da exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional, nos prazos determinados no parágrafo 1º do artigo 30 desta lei complementar, sujeitará a pessoa jurídica à multa correspondente a 10%, do total dos impostos e contribuições devidos de conformidade com o Simples Nacional no mês que anteceder o início dos efeitos da exclusão, não inferior a R$ 200, insuscetível de redução. Artigo 36-A. A falta de comunicação, quando obrigatória, do desenquadramento do microempreendedor individual da sistemática de recolhimento prevista no artigo 18-A desta lei complementar nos prazos determinados em seu parágrafo 7º, sujeitará o microempreendedor individual a multa no valor de R$ 50, insusceptível de redução. Artigo 37. A imposição das multas de que trata esta lei complementar não exclui a aplicação das sanções previstas na legislação penal, inclusive em relação à declaração falsa, adulteração de documentos e emissão de nota fiscal em desacordo com a operação efetivamente praticada, a que estão sujeitos o titular ou sócio da pessoa jurídica. Artigo 38. O sujeito passivo que deixar de apresentar a declaração simplificada da pessoa jurídica que se refere o artigo 25 desta lei complementar, no prazo fixado, ou que a apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de não apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela autoridade fiscal, na forma definida pelo comitê gestor, e sujeitar-se-á às seguintes multas. Inciso 1. De 2%, ao mês calendário ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na declaração simplificada da pessoa jurídica, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%, observado o disposto no parágrafo 3º deste artigo. Inciso 2. De R$ 100, para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas. Parágrafo 1º. Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso 1 do caput deste artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não apresentação, da lavratura do auto de infração. Parágrafo 2º. Observado o disposto no parágrafo 3º deste artigo, as multas serão reduzidas. Inciso 1. A metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício. Inciso 2. A 75%, se houver a apresentação da declaração no prazo fixado e intimação. Parágrafo 3º. A multa mínima a ser aplicada será de R$ 200. Parágrafo 4º. Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às especificações técnicas estabelecidas pelo comitê gestor. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 4º deste artigo, o sujeito passivo será intimado a apresentar nova declaração, no prazo de 10 dias, contados da ciência da intimação, e sujeitar-se-á à multa prevista no inciso 1 do caput deste artigo, observado o disposto nos parágrafos 1º a 3º deste artigo. Parágrafo 6º. A multa mínima de que trata o parágrafo 3º deste artigo a ser aplicada ao microempreendedor individual na vigência da opção de que trata o artigo 18-A desta lei complementar será de R$ 50. Artigo 38-A.
O sujeito passivo que deixar de prestar as informações no sistema eletrônico de cálculo de que trata o parágrafo 15 do artigo 18, no prazo previsto no parágrafo 15A do mesmo artigo, ou que as prestar com incorreções ou omissões, será intimado a fazê-lo, no caso de não apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela autoridade fiscal, na forma definida pelo CGSN, e sujeitar-se-á às seguintes multas, para cada mês de referência. Inciso 1. De 2%, 2%. Ao mês calendário ou fração, a partir do primeiro dia do quarto mês do ano subsequente à ocorrência dos fatos geradores, incidentes sobre o montante dos impostos e contribuições decorrentes das informações prestadas no sistema eletrônico de cálculo de que trata o parágrafo 15 do artigo 18, ainda que integralmente pago, no caso de ausência de prestação de informações ou sua efetuação após o prazo, limitada a 20%, 20%, observado o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Inciso 2. De R$20, R$20. Para cada grupo de 10, 10. Informações incorretas ou omitidas. Parágrafo 1º. Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso 1 do caput, será considerado como termo inicial o primeiro dia do quarto mês do ano subsequente à ocorrência dos fatos geradores, e como termo final a data da efetiva prestação ou, no caso de não prestação, da lavratura do auto de infração. Parágrafo 2º. A multa mínima a ser aplicada será de R$50, R$50. Para cada mês de referência. Parágrafo 3º. Aplica-se ao disposto neste artigo o disposto nos parágrafos 2º, 4º e 5º do artigo 38. Parágrafo 4º. O CGSN poderá estabelecer data posterior à prevista no inciso 1 do caput e no parágrafo 1º. Seção 12. Do processo administrativo fiscal. Artigo 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente federativo que efetuar o lançamento, ou indeferimento da opção ou a exclusão de ofício, observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse ente. Parágrafo 1º. O município poderá, mediante convênio, transferir a atribuição de julgamento exclusivamente ao respectivo estado em que se localiza. Parágrafo 2º. No caso em que o contribuinte do Simples Nacional exerça atividades incluídas no campo de incidência do ICMS e do ISS e seja apurada a omissão de receita de que não se consiga identificar a origem, a autuação será feita utilizando a maior alíquota prevista nesta lei complementar, e a parcela autuada que não seja correspondente aos tributos e contribuições federais será rateada entre estados e municípios ou Distrito Federal. Parágrafo 3º. Na hipótese referida no parágrafo 2º deste artigo, o julgamento caberá ao Estado ou ao Distrito Federal. Parágrafo 4º. A intimação eletrônica dos atos do contencioso administrativo observará o disposto nos parágrafos 1º, A, 1º, D do artigo 16. Parágrafo 5º. A impugnação relativa ao indeferimento da opção ou à exclusão poderá ser decidida em órgão diverso do previsto no caput, na forma estabelecida pela respectiva administração tributária. Parágrafo 6º. Na hipótese prevista no parágrafo 5º, o CGSN poderá disciplinar procedimentos e prazos, bem como, no processo de exclusão, prever efeito suspensivo na hipótese de apresentação de impugnação, defesa ou recurso. Artigo 40. As consultas relativas ao Simples Nacional serão solucionadas pela Secretaria da Receita Federal, salvo quando se referirem a tributos e contribuições de competência estadual ou municipal, que serão solucionadas conforme a respectiva competência tributária, na forma disciplinada pelo Comitê Gestor. Seção 13. Do processo judicial. Artigo 41.
Os processos relativos a impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional serão ajuizados em face da União, que será representada em juízo pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto no parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 1º. Os Estados, Distrito Federal e municípios prestarão auxílio à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em relação aos tributos de sua competência, na forma a ser disciplinada por ato do Comitê Gestor. Parágrafo 2º. Os créditos tributários oriundos da aplicação desta lei complementar serão apurados, inscritos em dívida ativa da União e cobrados judicialmente pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto no inciso 5 do parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 3º. Mediante convênio, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderá delegar aos estados e municípios a inscrição em dívida ativa estadual e municipal e a cobrança judicial dos tributos estaduais e municipais a que se refere esta lei complementar. Parágrafo 4º. Aplica-se o disposto neste artigo aos impostos e contribuições que não tenham sido recolhidos resultantes das informações prestadas. Inciso 1. No Sistema Eletrônico de Cálculo dos Valores devidos no Simples Nacional de que trata o parágrafo 15 do artigo 18. Inciso 2. Na declaração a que se refere o artigo 25, parágrafo 5º, excetuam-se do disposto no caput deste artigo. 1. Os mandados de segurança nos quais se impugnem atos de autoridade coatora pertencente a Estado, Distrito Federal ou Município. 2. As ações que tratem exclusivamente de tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, as quais serão propostas em face desses entes federativos, representados em juízo por suas respectivas procuradorias. 3. As ações promovidas na hipótese de celebração do convênio de que trata o parágrafo 3º deste artigo. Inciso 4. O crédito tributário decorrente de auto de infração lavrado exclusivamente em face de descumprimento de obrigação acessória, observado o disposto no parágrafo 1º, d do artigo 33. Inciso 5. O crédito tributário relativo ao ICMS e ao ISS de que trata o parágrafo 16 do artigo 18. A. Capítulo 5. Do acesso aos mercados. Seção única. Das aquisições públicas. Artigo 42. Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. Artigo 43. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. Parágrafo 1º. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado prazo de 2 dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Parágrafo 2º. A não regularização da documentação, no prazo previsto no parágrafo 1º deste artigo, implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. Artigo 44. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. Parágrafo 1º. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10%, superiores à proposta mais bem classificada.
Parágrafo 2º, na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no parágrafo 1º deste artigo será de até 5%, superior ao melhor preço. Artigo 45. Para efeito do disposto no artigo 44 desta lei complementar, ocorrendo empate, proceder-se-á da seguinte forma. Inciso 1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. Inciso 2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso 1 do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que, porventura, se enquadrem na hipótese dos parágrafos 1º e 2º do artigo 44 desta lei complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. Inciso 3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 44 desta lei complementar, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. Parágrafo 1º. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no caput deste artigo, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. Parágrafo 3º. No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. Artigo 46. A microempresa e a empresa de pequeno porte titular de direitos creditórios decorrentes de empenhos liquidados por órgãos e entidades da União, Estados, Distrito Federal e município não pagos em até 30 dias contados da data de liquidação poderão emitir cédula de crédito microempresarial. Parágrafo único. A cédula de crédito microempresarial é título de crédito regido, subsidiariamente, pela legislação prevista para as cédulas de crédito comercial, tendo como lastro o empenho do poder público, cabendo ao Poder Executivo sua regulamentação no prazo de 180 dias a contar da publicação desta lei complementar. Artigo 47. Nas contratações públicas da União, dos Estados e dos municípios, poderá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica, desde que previsto e regulamentado na legislação do respectivo ente. Artigo 48. Para o cumprimento do disposto no artigo 47 desta lei complementar, a administração pública poderá realizar processo licitatório. Inciso 1. Destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações, cujo valor seja de até R$80 mil. Inciso 2. Em que seja exigida dos licitantes a subcontratação de microempresa ou de empresa de pequeno porte, desde que o percentual máximo do objeto a ser subcontratado não exceda a 30% do total licitado. Inciso 3. Em que se estabeleça cota de até 25% do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, em certames para a aquisição de bens e serviços de natureza divisível. Parágrafo 1º. O valor licitado por meio do disposto neste artigo não poderá exceder a 25% do total licitado em cada ano civil.
Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 2 do caput deste artigo, os empenhos e pagamentos do órgão ou entidade da administração pública poderão ser destinados diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas. Artigo 49. Não se aplica o disposto nos artigos 47 e 48 desta lei complementar quando: inciso 1. Os critérios de tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não forem expressamente previstos no instrumento convocatório. Inciso 2. Não houver o mínimo de 3 fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte, sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório. Inciso 3. O tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado. Inciso 4. A licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos artigos 24 e 25 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Capítulo 6. Da simplificação das relações de trabalho. Seção 1. Da segurança e da medicina do trabalho. Artigo 50. As microempresas e as empresas de pequeno porte serão estimuladas pelo poder público e pelos serviços sociais autônomos a formar consórcios para acesso a serviços especializados em segurança e medicina do trabalho. Seção 2. Das obrigações trabalhistas. Artigo 51. As microempresas e as empresas de pequeno porte são dispensadas. Inciso 1. Da fixação de quadro de trabalho em suas dependências. Inciso 2. Da anotação das férias dos empregados nos respectivos livros ou fichas de registro. Inciso 3. De empregar e matricular seus aprendizes nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem. Inciso 4. Da posse do livro intitulado Inspeção do Trabalho. Inciso 5. De comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego a concessão de férias coletivas. Artigo 52. O disposto no artigo 51 desta lei complementar não dispensa às microempresas e às empresas de pequeno porte dos seguintes procedimentos. Inciso 1. Anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS. Inciso 2. Arquivamento dos documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, enquanto não prescreverem essas obrigações. Inciso 3. Apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, GFIP. Inciso 4. Apresentação das relações anuais de empregados e da Relação Anual de Informações Sociais, RAIS e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED. Parágrafo único. Vetado. Artigo 53. Revogado. Seção 3. Do acesso à Justiça do Trabalho. Artigo 54. É facultado ao empregador de microempresa ou de empresa de pequeno porte fazer-se substituir ou representar perante a Justiça do Trabalho por terceiros que conheçam dos fatos, ainda que não possuam vínculo trabalhista ou societário. Capítulo 7. Da fiscalização orientadora. Artigo 55. A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental e de segurança, das microempresas e empresas de pequeno porte, deverá ter natureza prioritariamente orientadora, quando a atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse procedimento. Parágrafo 1º. Será observado critério de dupla visita para lavratura de autos de infração, salvo quando for constatada a infração por falta de registro de empregado ou anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS, ou, ainda, na ocorrência de reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização. Parágrafo 2º. Vetado.
Parágrafo 2º, vetado. Parágrafo 3º. Os órgãos e entidades competentes definirão, em 12 meses, as atividades e situações cujo grau de risco seja considerado alto, as quais não se sujeitarão ao disposto neste artigo. Parágrafo 4º. O disposto neste artigo não se aplica ao processo administrativo fiscal relativo a tributos, que se dará na forma dos artigos 39 e 40 desta lei complementar. Capítulo 8. Do associativismo. Seção única. Da sociedade de propósito específico formada por microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional. Artigo 56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional poderão realizar negócios de compra e venda de bens para os mercados nacional e internacional, por meio de sociedade de propósito específico, nos termos e condições estabelecidos pelo Poder Executivo Federal. Parágrafo 1º. Não poderão integrar a sociedade de que trata o caput deste artigo pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional. Parágrafo 2º. A sociedade de propósito específico de que trata este artigo, inciso 1, terá seus atos arquivados no Registro Público de Empresas Mercantis. Inciso 2. Terá por finalidade realizar: alínea A. Operações de compras para revenda às microempresas ou empresas de pequeno porte que sejam suas sócias. Alínea B. Operações de venda de bens adquiridos das microempresas e empresas de pequeno porte que sejam suas sócias para pessoas jurídicas que não sejam suas sócias. Inciso 3. Poderá exercer atividades de promoção dos bens referidos na linha B do inciso 2 deste parágrafo. Inciso 4. Apurará o imposto de renda das pessoas jurídicas com base no lucro real, devendo manter a escrituração dos livros diário e razão. Inciso 5. Apurará a COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP de modo não cumulativo. Inciso 6. Exportará, exclusivamente, bens a ela destinados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que dela façam parte. Inciso 7. Será constituída como sociedade limitada. Inciso 8. Deverá, nas revendas às microempresas ou empresas de pequeno porte que sejam suas sócias, observar preço no mínimo igual ao das aquisições realizadas para revenda. Inciso 9. Deverá, nas revendas de bens adquiridos de microempresas ou empresas de pequeno porte que sejam suas sócias, observar preço no mínimo igual ao das aquisições desses bens. Parágrafo 3º. A aquisição de bens destinados à exportação pela sociedade de propósito específico não gera direito a créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional. Parágrafo 4º. A microempresa ou a empresa de pequeno porte não poderá participar simultaneamente de mais de uma sociedade de propósito específico de que trata este artigo. Parágrafo 5º. A sociedade de propósito específico de que trata este artigo não poderá: inciso 1. Ser filial, sucursal, agência ou representação, no país, de pessoa jurídica com sede no exterior. Inciso 2. Ser constituída sob a forma de cooperativas, inclusive de consumo. Inciso 3. Participar do capital de outra pessoa jurídica. Inciso 4. Exercer atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento, ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar. Inciso 5. Ser resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 anos calendário anteriores. Inciso 6.
exercer a atividade vedada às microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional. Parágrafo 6º. A inobservância do disposto no parágrafo 4º deste artigo acarretará a responsabilidade solidária das microempresas ou empresas de pequeno porte sócias da sociedade de propósito específico de que trata este artigo, na hipótese em que seus titulares, sócios ou administradores conhecessem ou devessem conhecer tal inobservância. Parágrafo 7º. O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo até 31 de dezembro de 2008. Capítulo 9. Do estímulo ao crédito e à capitalização. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 57. O Poder Executivo Federal proporá, sempre que é necessário, medidas no sentido de melhorar o acesso das microempresas e empresas de pequeno porte aos mercados de crédito e de capitais, objetivando a redução do custo de transação, a elevação da eficiência alocativa, o incentivo ao ambiente concorrencial e a qualidade do conjunto informacional, em especial o acesso e portabilidade das informações cadastrais relativas ao crédito. Artigo 58. Os bancos comerciais públicos e os bancos múltiplos públicos com carteira comercial e a Caixa Econômica Federal manterão linhas de crédito específicas para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, devendo o montante disponível e suas condições de acesso ser expressos nos respectivos orçamentos e amplamente divulgadas. Parágrafo único. As instituições mencionadas no caput deste artigo deverão publicar, juntamente com os respectivos balanços, relatório circunstanciado dos recursos alocados às linhas de crédito referidas no caput deste artigo e aqueles efetivamente utilizados, consignando, obrigatoriamente, as justificativas do desempenho alcançado. Artigo 59. As instituições referidas no caput do artigo 58 desta lei complementar devem se articular com as respectivas entidades de apoio e representação das microempresas e empresas de pequeno porte, no sentido de proporcionar e desenvolver programas de treinamento, desenvolvimento gerencial e capacitação tecnológica. Artigo 60. Vetado. Artigo 60-A. Poderá ser instituído Sistema Nacional de Garantias de Crédito pelo Poder Executivo, com o objetivo de facilitar o acesso das microempresas e empresas de pequeno porte a crédito e demais serviços das instituições financeiras, o qual, na forma de regulamento, proporcionará a elas tratamento diferenciado, favorecido e simplificado, sem prejuízo de atendimento a outros públicos-alvo. Parágrafo único. O Sistema Nacional de Garantias de Crédito integrará o Sistema Financeiro Nacional. Artigo 61. Para fins de apoio creditício às operações de comércio exterior das microempresas e das empresas de pequeno porte, serão utilizados os parâmetros de enquadramento ou outros instrumentos de alta significância para as microempresas, empresas de pequeno porte exportadoras segundo o porte de empresas, aprovados pelo Mercado Comum do Sul, Mercosul. Seção 2. Das responsabilidades do Banco Central do Brasil. Artigo 62. O Banco Central do Brasil poderá disponibilizar dados e informações para as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, inclusive por meio do Sistema de Informações de Crédito, SCR, visando a ampliar o acesso ao crédito para microempresas e empresas de pequeno porte e fomentar a competição bancária. Parágrafo 1º. O disposto no caput deste artigo alcança a disponibilização de dados e informações específicas relativas ao histórico de relacionamento bancário e creditício das microempresas e das empresas de pequeno porte, apenas aos próprios titulares.
Parágrafo 2º. O Banco Central do Brasil poderá garantir o acesso simplificado, favorecido e diferenciado dos dados e informações constantes no parágrafo 1º deste artigo aos seus respectivos interessados, podendo a instituição optar por realizá-lo por meio das instituições financeiras, com as quais o próprio cliente tenha relacionamento. Seção 3. Das condições de acesso aos depósitos especiais do Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT. Artigo 63. O CODEFAT poderá disponibilizar recursos financeiros por meio da criação de programa específico para as cooperativas de crédito de cujos quadros de cooperados participem microempreendedores, empreendedores de microempresa e empresa de pequeno porte bem como suas empresas. Parágrafo único. Os recursos referidos no caput deste artigo deverão ser destinados exclusivamente às microempresas e empresas de pequeno porte. Capítulo 10. Do estímulo à inovação. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 64. Para os efeitos desta lei complementar considera-se: inciso 1. Inovação: a concepção de um novo produto ou processo de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando em maior competitividade no mercado. Inciso 2. Agência de fomento: órgão ou instituição de natureza pública ou privada que tenha entre os seus objetivos o financiamento de ações que visem a estimular e promover o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação. Inciso 3. Instituição científica e tecnológica, ICT, órgão ou entidade da administração pública que tenha por missão institucional, dentre outras, executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico. Inciso 4. Núcleo de Inovação Tecnológica. Núcleo ou órgão constituído por uma ou mais ICT com a finalidade de gerir sua política de inovação. Inciso 5. Instituição de apoio: instituições criadas sob o amparo da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico. Seção 2. Do apoio à inovação. Artigo 65. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, e as respectivas agências de fomento, as ICT, os núcleos de inovação tecnológica e as instituições de apoio manterão programas específicos para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive quando estas revestirem forma de incubadoras, observando-se o seguinte: inciso 1. As condições de acesso serão diferenciadas, favorecidas e simplificadas. Inciso 2. O montante disponível e suas condições de acesso deverão ser expressos nos respectivos orçamentos e amplamente divulgados. Parágrafo 1º. As instituições deverão publicar, juntamente com as respectivas prestações de contas, relatório circunstanciado das estratégias para maximização da participação do segmento, assim como dos recursos alocados às ações referidas no caput deste artigo e aqueles efetivamente utilizados, consignando, obrigatoriamente, as justificativas do desempenho alcançado no período. Parágrafo 2º. As pessoas jurídicas referidas no caput deste artigo terão por meta a aplicação de, no mínimo, 20% dos recursos destinados à inovação para o desenvolvimento de tal atividade nas microempresas ou nas empresas de pequeno porte. Parágrafo 3º. Os órgãos e entidades integrantes da administração pública federal atuantes em pesquisa, desenvolvimento ou capacitação tecnológica terão por meta efetivar suas aplicações, no percentual mínimo fixado no parágrafo 2º deste artigo, em programas e projetos de apoio às microempresas ou às empresas de pequeno porte, transmitindo ao Ministério da Ciência e Tecnologia, no primeiro trimestre de cada ano,
informação relativa aos valores alocados e a respectiva relação percentual em relação ao total dos recursos destinados para esse fim. Parágrafo 4º. Ficam autorizados a reduzir a 0,0 as alíquotas dos impostos e contribuições a seguir indicados, incidentes na aquisição ou importação de equipamentos, máquinas, aparelhos, instrumentos, acessórios, sobressalentes e ferramentas que os acompanhem, na forma definida em regulamento, quando adquiridos ou importados diretamente por microempresas ou empresas de pequeno porte para incorporação ao seu ativo imobilizado. Inciso 1. A União, em relação ao IPI, a COFINS, a contribuição para o PIS/PASEP, a COFINS Importação e a contribuição para o PIS/PASEP Importação. Inciso 2. Os Estados e o Distrito Federal, em relação ao ICMS. Parágrafo 5º. A microempresa ou empresa de pequeno porte, adquirente de bens com benefício previsto no parágrafo 4º deste artigo, fica obrigada, nas hipóteses previstas em regulamento, a recolher os impostos e contribuições que deixaram de ser pagos, acrescidos de juros e multa, de mora ou de ofício, contados a partir da data da aquisição, no mercado interno, ou do registro da declaração de importação, calculados na forma da legislação que rege a cobrança do tributo não pago. Artigo 66. No primeiro trimestre do ano subsequente, os órgãos e entidades a que alude o artigo 67 desta lei complementar transmitirão ao Ministério da Ciência e Tecnologia relatório circunstanciado dos projetos realizados, compreendendo a análise do desempenho alcançado. Artigo 67. Os órgãos congêneres ao Ministério da Ciência e Tecnologia estaduais e municipais deverão elaborar e divulgar relatório anual indicando o valor dos recursos recebidos, inclusive por transferência de terceiros, que foram aplicados diretamente ou por organizações vinculadas, por fundos setoriais e outros, no segmento das microempresas e empresas de pequeno porte, retratando e avaliando os resultados obtidos e indicando as previsões de ações e metas para a ampliação de sua participação no exercício seguinte. Capítulo 11. Das regras civis e empresariais. Seção 1. Das regras civis. Subseção 1. Do pequeno empresário. Artigo 68. Considera-se pequeno empresário, para efeito de aplicação do disposto nos artigos 970 e 1179 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, ou empresário individual caracterizado como microempresa na forma desta lei complementar que aufira a receita bruta anual até o limite previsto no parágrafo 1º do artigo 18-A. Subseção 2. Vetado. Artigo 69. Vetado. Seção 2. Das deliberações sociais e da estrutura organizacional. Artigo 70. As microempresas e as empresas de pequeno porte são desobrigadas da realização de reuniões e assembleias em qualquer das situações previstas na legislação civil, as quais serão substituídas por deliberação representativa do primeiro número inteiro superior à metade do capital social. Parágrafo 1º. O disposto no caput deste artigo não se aplica caso haja disposição contratual em contrário, caso ocorra a hipótese de justa causa que enseje a exclusão de sócio, ou caso um ou mais sócios ponham em risco a continuidade da empresa em virtude de atos de inegável gravidade. Parágrafo 2º. Nos casos referidos no parágrafo 1º deste artigo, realizar-se-á reunião ou assembleia de acordo com a legislação civil. Artigo 71. Os empresários e as sociedades de que trata esta lei complementar, nos termos da legislação civil, ficam dispensados da publicação de qualquer ato societário. Seção 3. Do nome empresarial. Artigo 72.
As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos da legislação civil, acrescentarão à sua firma ou denominação as expressões microempresa ou empresa de pequeno porte, ou suas respectivas abreviações, MI ou EPP, conforme o caso, sendo facultativa a inclusão do objeto da sociedade. Seção 4. Do protesto de títulos. Artigo 73. O protesto de título, quando o devedor for microempresário ou empresa de pequeno porte, é sujeito às seguintes condições. Inciso 1. Sobre os emolumentos do tabelião não incidirão quaisquer acréscimos a título de taxas, custas e contribuições para o Estado ou Distrito Federal, carteira de previdência, fundo de custeio de atos gratuitos, fundos especiais do Tribunal de Justiça, bem como de associação de classe, criados ou que venham a ser criados sob qualquer título ou denominação, ressalvada a cobrança do devedor das despesas de correio, condução e publicação de edital para a realização da intimação. Inciso 2. Para o pagamento do título em cartório, não poderá ser exigido cheque de emissão de estabelecimento bancário, mas, feito o pagamento por meio de cheque, de emissão de estabelecimento bancário ou não, a quitação dada pelo tabelionato de protesto será condicionada à efetiva liquidação do cheque. Inciso 3. O cancelamento do registro de protesto, fundado no pagamento do título, será feito independentemente de declaração de anuência do credor, salvo no caso de impossibilidade de apresentação do original protestado. Inciso 4. Para os fins do disposto no caput nos incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo, o devedor deverá provar sua qualidade de microempresa ou de empresa de pequeno porte perante o tabelionato de protestos de títulos, mediante documento expedido pela junta comercial ou pelo registro civil das pessoas jurídicas, conforme o caso. Inciso 5. Quando o pagamento do título ocorrer com cheque sem a devida provisão de fundos, serão automaticamente suspensos pelos cartórios de protesto, pelo prazo de um ano, todos os benefícios previstos para o devedor neste artigo, independentemente da lavratura e registro do respectivo protesto. Capítulo 12. Do acesso à justiça. Seção 1. Do acesso aos juizados especiais. Artigo 74. Aplica-se às microempresas e às empresas de pequeno porte de que trata esta lei complementar o disposto no parágrafo 1º do artigo 8º da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, e no inciso 1 do caput do artigo 6º da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, as quais, assim como as pessoas físicas capazes, passam a ser admitidas como proponentes de ação perante o juizado especial, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas. Seção 2. Da conciliação prévia, mediação e arbitragem. Artigo 75. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão ser estimuladas a utilizar os institutos de conciliação prévia, mediação e arbitragem para a solução dos seus conflitos. Parágrafo 1º. Serão reconhecidos de pleno direito os acordos celebrados no âmbito das comissões de conciliação prévia. Parágrafo 2º. O estímulo a que se refere o caput deste artigo compreenderá campanhas de divulgação, serviços de esclarecimento e tratamento diferenciado, simplificado e favorecido no tocante aos custos administrativos e honorários cobrados. Seção 3. Das parcerias. Artigo 75-A. Para fazer face às demandas originárias do estímulo previsto nos artigos 74 e 75 desta lei complementar, entidades privadas, públicas, inclusive o Poder Judiciário, poderão firmar parcerias entre si, objetivando a instalação ou utilização de ambientes propícios para a realização dos procedimentos inerentes à busca da solução de conflitos. Capítulo 13. Do apoio e da representação. Artigo 76.
para o cumprimento do disposto nesta lei complementar, bem como para desenvolver e acompanhar políticas públicas voltadas às microempresas e empresas de pequeno porte, o poder público, em consonância com o Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, sob a coordenação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, deverá incentivar e apoiar a criação de fóruns com participação dos órgãos públicos competentes e das entidades vinculadas ao setor. Parágrafo único. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior coordenará com as entidades representativas das microempresas e empresas de pequeno porte a implementação dos fóruns regionais nas unidades da Federação. Capítulo 14. Disposições finais e transitórias. Artigo 77. Promulgada esta lei complementar, o Comitê Gestor expedirá, em 30 meses, as instruções que se fizerem necessárias à sua execução. Parágrafo 1º. O Ministério do Trabalho e Emprego, a Secretaria da Receita Federal, a Secretaria da Receita Previdenciária, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão editar, em um ano, as leis e demais atos necessários para assegurar o pronto e imediato tratamento jurídico diferenciado, simplificado e favorecido às microempresas e às empresas de pequeno porte. Parágrafo 2º. A administração direta e indireta federal, estadual e municipal e as entidades paraestatais acordarão, no prazo previsto no parágrafo 1º deste artigo, as providências necessárias à adaptação dos respectivos atos normativos ao disposto nesta lei complementar. Parágrafo 3º. Vetado. Parágrafo 4º. O Comitê Gestor regulamentará o disposto no inciso 1 do parágrafo 6º do artigo 13 desta lei complementar até 31 de dezembro de 2008. Parágrafo 5º. A partir de 1º de janeiro de 2009, perderão eficácia as substituições tributárias que não atenderem à disciplina estabelecida na forma do parágrafo 4º deste artigo. Parágrafo 6º. O comitê de que trata o inciso 3 do caput do artigo 2º desta lei complementar expedirá, até 31 de dezembro de 2009, as instruções que se fizerem necessárias relativas à sua competência. Artigo 78. Revogado. Artigo 79. Será concedido, para ingresso no Simples Nacional, parcelamento, em até 100 parcelas mensais e sucessivas, dos débitos com o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, ou com as fazendas públicas federal, estadual ou municipal, de responsabilidade da microempresa ou empresa de pequeno porte e de seu titular ou sócio, com vencimento até 30 de junho de 2008. Parágrafo 1º. O valor mínimo da parcela mensal será de R$100, considerados isoladamente os débitos para com a Fazenda Nacional, para com a Seguridade Social, para com a Fazenda dos Estados, dos municípios ou do Distrito Federal. Parágrafo 2º. Esse parcelamento alcança inclusive débitos inscritos em dívida ativa. Parágrafo 3º. O parcelamento será requerido à respectiva fazenda para com a qual o sujeito passivo esteja em débito. Parágrafo 3º. Ao parcelamento deverá ser requerido no prazo estabelecido em regulamentação do Comitê Gestor. Parágrafo 4º. Aplicam-se ao disposto neste artigo as demais regras vigentes para parcelamento de tributos e contribuições federais, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor. Parágrafos 5º a 8º. Vetados. Parágrafo 9º. O parcelamento de que trata o caput deste artigo não se aplica na hipótese de reingresso de microempresa ou empresa de pequeno porte no Simples Nacional. Artigo 79-A. Vetado. Artigo 79-B. Excepcionalmente para os fatos geradores ocorridos em julho de 2007, os tributos apurados na forma dos artigos 18 a 20 desta lei complementar deverão ser pagos até o último dia útil de agosto de 2007. Artigo 79-C.
A microempresa e a empresa de pequeno porte que, em 30 de junho de 2007, se enquadravam no regime previsto na Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e que não ingressaram no regime previsto no artigo 12 desta lei complementar sujeitar-se-ão, a partir de 1º de julho de 2007, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas. Parágrafo 1º. Para efeito do disposto no caput deste artigo, o sujeito passivo poderá optar pelo recolhimento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, IRPJ, e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL, na forma do lucro real, trimestral ou anual, ou do lucro presumido. Parágrafo 2º. A opção pela tributação com base no lucro presumido dar-se-á pelo pagamento, no vencimento, do IRPJ e da CSLL devidos, correspondente ao terceiro trimestre de 2007, no caso do lucro real anual, com o pagamento do IRPJ e da CSLL relativos ao mês de julho de 2007 com base na estimativa mensal. Artigo 79. Excepcionalmente, para os fatos geradores ocorridos entre 1º de julho de 2007 e 31 de dezembro de 2008, as pessoas jurídicas que exerçam atividade sujeita simultaneamente à incidência do IPIM e do ISS deverão recolher o ISS diretamente a um município em que este imposto é devido até o último dia útil de fevereiro de 2009, aplicando-se, até esta data, o disposto no parágrafo único do artigo 100 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, CTN. Artigo 79-e. A empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional em 31 de dezembro de 2011 que durante o ano calendário de 2011 auferir receita bruta total anual entre R$ 2,40,000 e 2.400.000 e R$ 3,60 3.600.000, continuará automaticamente incluída no Simples Nacional com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2012, ressalvado o direito de exclusão por comunicação da optante. Artigo 80. O artigo 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, fica acrescido dos seguintes parágrafos 2º e 3º, passando o parágrafo único a vigorar como parágrafo 1º. Artigo 21. Parágrafo 2º é de 11%, sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário de contribuição à alíquota de contribuição do segurado contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado, e do segurado facultativo que optarem pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Parágrafo 3º. O segurado que tenha contribuído na forma do parágrafo 2º deste artigo e pretenda contar o tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição ou da contagem recíproca do tempo de contribuição a que se refere o artigo 94 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, deverá complementar a contribuição mensal mediante o recolhimento de mais 9%, acrescido dos juros moratórios de que trata o disposto no artigo 34 desta lei. NR. Artigo 81. O artigo 45 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 45. Parágrafo 2º. Para apuração e constituição dos créditos a que se refere o parágrafo 1º deste artigo, a Seguridade Social utilizará como base de incidência o valor da média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, reajustados, correspondentes a 80%, de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994.
Parágrafo 4º sobre os valores apurados na forma dos parágrafos 2º e 3º deste artigo incidirão juros moratórios de 0,5%, 0,5% ao mês, capitalizados anualmente, limitados ao percentual máximo de 50%, 50% e multa de 10%, 10%. Parágrafo 7º. A contribuição complementar a que se refere o parágrafo 3º do artigo 21 desta lei será exigida a qualquer tempo, sob pena de indeferimento do benefício. NR. Artigo 82. A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 9º. Parágrafo 1º. O regime geral de previdência social, RGPS, garante a cobertura de todas as situações expressas no artigo 1º desta lei, exceto as de desemprego involuntário, objeto de lei específica, e de aposentadoria por tempo de contribuição para o trabalhador, de que trata o parágrafo 2º do artigo 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. NR. Artigo. Inciso 1. Alínea C. Aposentadoria por tempo de contribuição. Parágrafo 3º. O segurado contribuinte individual, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado, e o segurado facultativo que contribuam na forma do parágrafo 2º do artigo 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, não farão jus à aposentadoria por tempo de contribuição. NR. Artigo 55. Parágrafo 4º. Não será computado como tempo de contribuição, para efeito de concessão do benefício de que trata esta subseção, o período em que o segurado contribuinte individual ou facultativo tiver contribuído na forma do parágrafo 2º do artigo 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, salvo se tiver complementado as contribuições na forma do parágrafo 3º do mesmo artigo. NR. Artigo 83. O artigo 94 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, fica acrescido do seguinte parágrafo 2º, passando o parágrafo único a vigorar como parágrafo 1º. Artigo 94. Parágrafo 2º. Não será computado como tempo de contribuição, para efeito dos benefícios previstos em regimes próprios de previdência social, o período em que o segurado contribuinte individual ou facultativo tiver contribuído na forma do parágrafo 2º do artigo 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, salvo se complementadas as contribuições na forma do parágrafo 3º do mesmo artigo. NR. Artigo 84. O artigo 58 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 3º. Artigo 58. Parágrafo 3º. Poderão ser fixados, para as microempresas e empresas de pequeno porte, por meio de acordo ou convenção coletiva, em caso de transporte fornecido pelo empregador, em local de difícil acesso ou não servido por transporte público, o tempo médio despendido pelo empregado, bem como a forma e a natureza da remuneração. NR. Artigo 85. Vetado. Artigo 85-A.
caberá ao poder público municipal designar agente de desenvolvimento para a efetivação do disposto nesta lei complementar, observadas as especificidades locais. Parágrafo 1º. A função de agente de desenvolvimento caracteriza-se pelo exercício de articulação das ações públicas para a promoção do desenvolvimento local e territorial, mediante ações locais ou comunitárias, individuais ou coletivas, que visem ao cumprimento das disposições e diretrizes contidas nesta lei complementar, sob supervisão do órgão gestor local responsável pelas políticas de desenvolvimento. Parágrafo 2º. O agente de desenvolvimento deverá preencher os seguintes requisitos. Inciso 1. Residir na área da comunidade em que atuar. Inciso 2. Haver concluído, com aproveitamento, curso de qualificação básica para a formação de agente de desenvolvimento. Inciso 3. Haver concluído o ensino fundamental. Parágrafo 3º. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, juntamente com as entidades municipalistas e de apoio e representação empresarial, prestarão suporte aos referidos agentes na forma de capacitação, estudos e pesquisas, publicações, promoção de intercâmbio de informações e experiências. Artigo 86. As matérias tratadas nesta lei complementar que não sejam reservadas constitucionalmente à lei complementar poderão ser objeto de alteração por lei ordinária. Artigo 87. O parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Complementar no 63, de 11 de janeiro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Parágrafo 1º. O valor adicionado corresponderá, para cada município, inciso 1, ao valor das mercadorias saídas, acrescido do valor das prestações de serviços, no seu território, deduzido o valor das mercadorias entradas, em cada ano civil, inciso 2. Nas hipóteses de tributação simplificada a que se refere o parágrafo único do artigo 146 da Constituição Federal, e, em outras situações, em que se dispensem os controles de entrada, considerar-se-á como valor adicionado percentual de 32%, da Receita Bruta. NR. Artigo 88. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, ressalvado o regime de tributação das microempresas e empresas de pequeno porte, que entra em vigor em 1º de julho de 2007. Artigo 89. Ficam revogadas, a partir de 1º de julho de 2007, a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e a Lei nº 9.841, de 5 de outubro de 1999. Brasília, 14 de dezembro de 2006. 185, da Independência e 118, da República. Luiz Inácio Lula da Silva. Guido Mantega. Luiz Marinho. Luiz Fernando Furlan. Dilma Rousseff. Este texto não substitui o publicado no DOU de 15 de dezembro de 2006, republicado em 31 de janeiro de 2009, em 31 de janeiro de 2012 e em 6 de março de 2012.